É das histórias fantásticas. Você gostaria de ter o Harry Kane no seu time? No Palmeiras, por exemplo, por óbvio. Eu falei, sim, desde que mudasse de nome. Porque, sei lá, não é numerologia, não vou mudar para Sandra de Sá, não é isso. Mas, sei lá, cara, tem uma nuvenzinha, ó céus, ó vida, do Lippenhard ali, que não é possível, velho, né? Merecidamente ganhou um título pelo Bayern, mas na Copa do Mundo joga pra cacete, chuta o pênalti lá na Lua contra a França. É uma coisa maluca, né? Não tô dizendo, deixa eu bater aqui, mas enfim, porque esse negócio de superstição pra mim dá um azar desgraçado. Tá. Né? Eu não sou supersticioso, mas eu quero que o Palmeiras seja. Entendi. Então, meias brancas em jogos, brujas, mas que lazai. Então, assim, eu não sou supersticioso porque essa porra dá um azar desgraçado. Mas eu quero que o meu time seja. E isso, olha, eu já fiz até internamente, assim. Jogo contra time alvinegro, sobretudo Corinthians e Santos, sábado, é obrigatório jogar de meia branca. Desde a final de 93, que é meu primeiro documentário, 12 de junho, Dia da Paixão Palmeirense. Sou supersticioso? Não. Palmeiras, desde que inaugurou o Allianz Parque em 19 de novembro. Eu tive a honra de ser o mestre de cerimônias da inauguração do Allianz Parque. O Palmeiras inverteu o lado. Aqui está de sol. O Palmeiras passou a atacar primeiro para o gol norte, o gol à esquerda da cabine de televisão, e o segundo tempo o gol sul. No futebol, em média, 60% dos gols saem na segunda etapa. Então é mais normal que o Palmeiras faça mais gols no segundo tempo, que é o gol sul, o antigo gol das piscinas. Uhum. Mas o Palmeiras tem, eu não vou saber agora de cabeça, mas tem um desempenho tipo de pontuação, aí final do jogo, independente do número de gols. Mas placar final, o Palmeiras quando ataca normalmente, tira o tosse, escolhe o lado. Primeiro ele ataca a esquerda da TV, depois a direita. O Palmeiras tem tipo quase 80% de aproveitamento quando isso acontece. Quando é inverso, é tipo 60%, cai tipo mais de 20%. Estamos falando de estatística, é um número, não é superstição. Então assim, aqui um bastidor. Teve um jogo que eu não vou falar contra quem, contra um treinador muito supersticioso que eu estava comentando pelo SBT, e estava falando sobre o jogo, tal. Na hora que eu vi o tosse e o Palmeiras perdeu o tosse, ia ter que inverter. Cara, eu travei. Eu tava falando do adversário. Você... Foi ridículo, porque eu fiquei puto. Falei, caralho, vamos se fuder. Não nos fudemos. Ganhamos aquele torneio, mas falei, e por quê? Porque o treinador sabia disso. E ele fez questão. Então, e eu conheço Paixão, adoro ele, meu amigo. E eu liguei pra ele, desgraçado. É o jogo, porra. É o jogo, né? Enfim. Mas no final das contas deu tudo certo. Mas assim, de novo, não é superstição, é apenas um dado estatístico. Né? Tipo assim, um pênalti pro Zico, ele vai fazer. E assim, o Fluminense que tá... dá pra gente dizer que, com todo respeito, que dos brasileiros é o mais fraquinho. Tem menos dinheiro. E é um milagre do que o Fluminense fez, sobretudo em 23. Mas, cara, o que ele fez contra o Borussia Dortmund foi a melhor atuação da primeira rodada do Fluminense. O outro jogo foi um jogo maluco. O Fluminense tem que colocação no grupo dele, que eu não sei. Ele vai jogar agora, né? E pra mim, acho que tem grande chance de ser o primeiro. Eu imaginava que o Fluminense ia passar em segundo, tá? Eu não imaginava que o Fluminense fosse passar das oitavas. Eu não imaginava que nenhum brasileiro passasse das oitavas. Mas pelo que tá jogando o Flamengo, embora pegue o Bayern, um brasileiro vai passar. O Palmeiras pode jogar mais, o Botafogo tá jogando muito bem. E o Fluminense melhor que encomenda. Então, assim, o Igor, eu já tô na fase de que se passarem, por exemplo, vai passar, mas se passar o Fluminense para as quartas e o Flamengo para as quartas, já não me surpreende mais. Pode surpreender o planeta, mas pelo nível de futebol exibido, pô, legal pra caramba, velho. Mas tem dirigente europeu falando que fará da missão dele que não exista mais esse super mundial. Sim. Tem, por exemplo, aí tem questões políticas, econômicas, financeiras, geopolíticas, o termo que você quiser. Por exemplo, Javier Tebas, que é o presidente da Liga Espanhola, não da Federação, mas de quem cuida do futebol dos clubes. Ele sempre foi contrário, né? Até porque você tira parte do dinheiro, parte da atenção, e também com a presença dos espanhóis, no caso, Real Madrid e Atlético de Madrid, o colchoneiro já não está mais, você reduz a pré-temporada deles e o descanso, e você atrapalha a própria pré-temporada e possivelmente o nível de desempenho dessas equipes na temporada que vai começar agora da La Liga, na Espanha, de 25 e 26. Né? E lembrando que ano que vem ainda tem Copa do Mundo. Ok, mas também tem interesses financeiros, porque por mais que o futebol seja uma paixão ilimitada, tem limitação financeira, embora pareça o tempo todo. Inclusive é muito divertido no futebol, e é na Copa do Mundo, e na Champions que eu faço pelo SBT e também na TNT Sports. Às vezes o backdrop, né, dos patrocinadores, até um merchan que eu fiz lá no SBT, eu falei, cara, o que é isso? Esse patrocinador, o que ele faz? Né? É celular... bet, cara, não sei.
E o futebol traz muito, e é usado mesmo. Eu preciso anunciar meu produto em nível global. Vamos para uma Copa do Mundo de Clubes, vamos para o Champions, Libertadores, o que for. Então, o dinheiro acaba ainda não sendo ilimitado, mas ele tem o seu limite. Então, você já tem uma Champions que paga caríssimo, tal, não sei o que lá, pô, é sensacional que você tem outras coisas. Então tem essa coisa. O próprio Real Madrid, você lembra, há um ano e pouco, o Ancelotti falou mal do Campeonato Mundial de Clubes. Rapidamente o Real Madrid se posicionou por conta do seu presidente Florentino Pérez, e o próprio Ancelotti teve que fazer nas redes sociais dele um pedido meio que desculpa que havia sido mal interpretado. Então assim, de novo é um jogo político. Então tem clubes tabelando com a FIFA e tal, em alguns contra a UEFA, o Real Madrid a posição daquela Superliga que eles quiseram criar. É uma questão que a gente tem alguns indícios do que um caminho aqui, outro ali, mas tem interesses muitas vezes comerciais e também de desgaste de atletas, que é uma questão que eu há décadas defendo. E eu sei que vai ter gente que vai estar falando o duro é quebrar pedra às 5 da manhã. Eu sei, mas não tem campeonato mundial de quebrar pedra às 5 da manhã, mas já vai ter. Para os streams a gente vai transmitir. A gente está falando de futebol. E futebol, até por eu conhecer muita gente, estou escrevendo 12 livros, são 10 biografias. Até outro dia, eu vou citar um caso, fazia tempo que eu não falava com o jogador. E aí, velho, como é que você tá? Como é que tá o teu quadril? Eu falei, como é que você sabe? Pô, vou ter que operar. Eu falei, não, porque infelizmente todo ex-atleta está tendo que operar. E os caras aqui traçalhados. Como é o tênis. Agora a final de Roland Garros, maravilhosa, tá, mas 5 horas e 29 minutos de jogo. Não dá pra fazer em 2 horas um espetáculo de tênis como foi, porque os caras estão morrendo, cara. Estão se esgarçando. Glórias eternas e dores eternas. E eu convivo. Alguns ídolos viraram amigos, enfim. E convivo pessoalmente com eles. Eu sei que quebrar pedra é muito pior. O cara ganha por isso e tal. Mas vamos minimizar. Em vez de o cara jogar 60 partidas com uma intensidade absurda, vamos fazer 40. Mas eu jogava e se jogava na virada do século no Brasil 90 partidas, 99. Hoje se joga menos. E hoje, Igor, você corre mais ou menos os mesmos 12, 13 quilômetros que se corria nos anos 2000. Só que hoje, o tal da intensidade, o pique, pum, e voltar um pouquinho mais para a marcação, que já se voltava antes, mas se volta mais, hoje é de 5 a 6 vezes mais. A intensidade que se corre, o pique que você vai ter que correr atrás e tal, é 5 a 6 vezes mais do que se corria, e já se corria muito há 25 anos. Então você precisa dar uma preservada nesses caras. Mas hoje tem 5 alterações? Sim, antes, no início dos anos 2000, você tinha 2. Ok, mas mesmo essa minutagem talvez menor, se comparado ao número de jogos, ainda assim a intensidade é de 5 a 6 vezes maior. Né? Então você precisa preservar o cara. Eu quero ver o Messi jogando até 300 anos. Eu quero, com certeza, o Cristiano Ronaldo vai chegar aos 400 anos jogando bola ainda. Esse vai. Esse é um exemplo. Ele é tão maravilhoso, o Cristiano Ronaldo, é um exemplo para todo mundo. Porque ele é o maior atleta que já jogou futebol. Ele consegue superar alguém que é insuperável, que é o Messi desse planeta, que é o Pelé desse planeta, que é o Messi. O Messi é o Pelé desse planeta, Pelé é de outro universo. Nesse planeta, quem mais jogou futebol é o Messi. Quem jogou mais bola, para mim, é o Maradona. Pelé não vale. E quem consegue superar em alguns números é esse monstro, esse robô que é o Cristiano Ronaldo. Muito pela como ele lida com o fato de ser um atleta, né? Eu considero... Atleta. É o maior atleta da história do futebol, para não dizer de outros esportes. Porque ele consegue superar alguém insuperável como o Messi e conseguiu se construir. Quando o Cristiano começa no Sporting, e a gente passa a acompanhar mais quando ele chega ao Manchester United, ele era um pontinho hábil, forte e tal, mas um pontinho até inconsequente. E vira esse monstro. O Messi, quando começa, você já vê, cara, esse cara é demais. Como agora o Yamal. O Yamal, em números, só perde, e para mim em talento, com a idade que ele tem, o Yamal vai fazer agora 18 anos, o Yamal só perde pro Pelé. Com essa idade, nem Messi, nem Ronaldo, que teve números absurdos, mas era centroavante também, o Yamal é ponta direita, nem Cristiano, nem Mbappé, que foi outro absurdo, Cruyff, mesmo, Cruyff tem poucas imagens, de Stefano, Puskás também, Zidane e tal, mas o que a gente pôde acompanhar, ninguém fez o que já é protagonista e o que é maravilhoso, ele veio o Yamal. O Yamal chega a ser até um saco, porque você sabe que ele vai pegar a bola na direita, vai driblar 4 caras e vai jogar a bola no ângulo. Ele entrou numa fórmula. Parece o Roberto Carlos, que lançou o mesmo disco de 1980 até 2006. Todos ótimos, mas era o mesmo disco. O Yamal é a mesma jogada sempre. É mais do que o Robin. Dribla 15 e chuta no ângulo. Não, o Yamal é insuportável, ou seja, é maravilhoso. Então assim, e de novo, tá aqui um cara que tem saudade, mas não sou saudosista dos meus 58 anos. Cara, a gente pôde acompanhar o Messi e o Cristiano inteiros, né? E está acompanhando ainda. E o Yamal, gente, curtam o Mbappé, curtam o Yamal. Em nível inferior, o Musiala, que eu gosto, não estou falando que é nesse mesmo nível. Sei lá, o Phil Foden, que gosto bastante. O Bellingham, que é um espetáculo de jogador. O Bellingham pode ser o que é o Bob Charlton ainda para mim e para o Hendrick, o maior jogador da história da Inglaterra.